com uma colega veterinária, ultrassonografista, muito querida, e o seu marido, para conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência de como foi os diversos modelos de empreendimento que ela passou na vida, o porquê desses modelos, o que ela escolheu, e passar um pouquinho dessa experiência pra gente. Então essa é a Andresa. Eu queria, Andresa, que você falasse um pouquinho sobre você. Então diz pra gente há quanto tempo você está formada, por que você decidiu trabalhar na área de imagem, como é que foi isso? Bom, eu estou formada há 19 anos. Eu resolvi trabalhar com ultrassom quando eu fazia estágio na área de equinos, que eu acompanhava os exames do sistema articular, né? E depois eu comecei a me aprofundar e passei a trabalhar com pequenos animais, e aí fui me interessando e estou até hoje aí nessa área. Legal. E daí dentro dessa área, como é que você começou? O que você resolveu fazer? Assim, você começou a aprender e daí de onde surgiu a primeira ideia de onde trabalhar? Como é que foi isso? Eu fiz um curso, né, de ultrassom. Depois eu comecei a fazer estágio na área. Ao mesmo tempo eu fazia plantões, né? Eu já trabalhava na área clínica há um ano. E nessa clínica que eu trabalhava era um hospital 24 horas. E aí eu fazia os exames dos internados, né? Acompanhava cirurgias para ver se era aquilo mesmo. Até que eu fui aprimorando, né? Depois eu passei a ter meu equipamento de ultrassom volante, e aí fui aprendendo, fui fazendo, tinha bastante retorno dos clínicos, né, das cirurgias, da evolução do caso, e depois comecei a fazer estágio com você, né? E aí eu vejo como foi lapidado, de repente, algumas coisas que eu fui aprendendo sozinha. Isso é interessante, né? Assim, a grande maioria das pessoas aqui no Brasil, elas não têm uma educação formal em imagem. Um ou outro ainda consegue fazer uma residência ou ter uma orientação mais específica de um profissional mais experiente. O que você acha? Você acha que, dentre esse modelo que você experimentou na sua vida, se fosse hoje, você demorou quanto tempo? Essa sua curva de aprendizado demorou quanto tempo? Eu fiz estágio na área antes de comprar meu equipamento volante, durante um ano. Aí eu comprei o equipamento. Aí eu fazia volante e continuei fazendo estágio. Né? Aí depois, quando a gente foi fazer o estágio, que eu fiz estágio com você, eu já tinha uns 5 anos de volante. Né? E aí foi muito bacana, porque eu já tinha dúvidas, né? Já tinha então foi uma curva de aprendizado bem longa. Foi longa. Foi longa, sim. Mas isso tudo você acha que foi longa por quê? Porque você não teve orientação? Eu não tive orientação, assim, direta não. Acho que a gente vai aprendendo meio que sozinho, principalmente quando você compra o seu equipamento, aí você tem um fator que você precisa fazer o exame, né? Você precisa ter o retorno financeiro, porque você tem que arcar com aquilo que você investiu, e aí você fica nesse equilíbrio, né? Tinha ajuda, tirava dúvidas, né? Mas eu acho que ela é um pouco mais longa do que quando você tem a oportunidade de trabalhar num centro e ter algum colega na mesma área, de repente para pedir um controle, um acompanhamento, ou tirar uma dúvida na hora, se tiverem 2 ultrassonografistas ao mesmo tempo. Entendi. É interessante você falar isso, porque eu sei também que depois você experimentou um outro modelo de negócio. Você começou a trabalhar num local, num centro diagnóstico. Como que foi isso? Essa outra experiência? Essa experiência foi muito legal depois de ter feito o volante. Nessa época eu fazia tanto volante quanto fixo. E foi muito bacana, porque eu me vi
tendo a possibilidade de perguntar quando eu tinha dúvidas, né? E aí eu acho que a curva de aprendizado ela começou a acelerar, acho que ela veio lenta e depois ela foi acelerando, porque eu tinha com quem dividir, com quem perguntar, né? Pedir o acompanhamento, então acho que isso foi muito importante, foi muito bacana trabalhar em centro fixo. E daí você decidiu montar um empreendimento. E como foi isso? Você sempre pensou em ser empreendedora no estilo businesswoman? Porque assim, no meu conceito, eu acho que a palavra empreendedor, quando a gente usa em negócios, geralmente está ligado à pessoa que vai abrir um negócio e tudo mais. Mas eu acho que empreendedor é todo aquele que acredita num sonho. Né? Então eu vejo você como uma pessoa empreendedora desde o começo, como você falou, olha, essa área que eu quero seguir e eu quero descobrir o caminho da minha vida. E aí você foi testando estágio, acompanhando, foi fazer curso, então você empreendeu, porque você investiu em si mesma. Depois ainda você resolveu experimentar ser CLT, né? Trabalhar para algum outro local. Então, assim, normalmente a sociedade não enxerga isso como uma pessoa empreendedora, né? E aí depois você decidiu ser empreendedora no sentido que as pessoas enxergam empreendedora. Como é que foi isso? Você acha que você sempre foi ou de repente bateu vontade? Quando eu fazia volante, eu tinha a preocupação, que eu acredito que todos tenham, que é como que eu vou crescer, né? E eu tinha uma vontade, porque eu atendia clínicas veterinárias fora de São Paulo, né? Na Grande São Paulo e até um pouco do interior. E nessa época eu via que tinha uma demanda e a dificuldade em que os animais dessa região tinham de chegar até um exame de ultrassom quando tinha essa necessidade. Eu tinha o sonho de abrir, né? A gente resolveu abrir num lugar mais distante. Eu acho muito gratificante isso, é muito gratificante a gente saber que aquele animal está recebendo o suporte, né, que o clínico precisa. Mas eu não tinha ideia de como é ser empreendedora mesmo de um negócio em que você tem outras pessoas trabalhando, em que você tem a parte de gestão de pessoas, né? Aí você tem que treinar a recepcionista, tem que treinar a pessoa da limpeza, porque tem que estar tudo sempre limpo, né? Então você começa a entrar em outras áreas. Quando eu comecei a entrar nessas outras áreas, o meu lado veterinário começou, puxa, mas eu quero estudar, eu quero me aprimorar, eu quero melhorar o lado técnico, né? Eu não quero virar uma gestora, né? Na parte de pessoas ou da empresa como um todo. E como você resolveu isso? Foi um período, né? Uma curva de aprendizado. Foi um período. Também quando eu abri onde eu abri, eu tinha dificuldade de mão de obra. Depois que eu abri, que eu pensei, quem vai revezar comigo? Né? Então, foi um aprendizado, foi indo, né? De uma forma geral, é engraçado que médico, veterinário, dentista, a gente, quando entra na faculdade, é meio que parece que você é obrigado a ser autônomo, né? Então todo mundo entra na faculdade, a grande maioria pensa que tem que ter esse perfil de empreendedor. E isso tem coisas boas e tem coisas não tão boas. Que coisas não tão boas você acha que poderia ter resultado disso? Como sua experiência como veterinário? Porque depois eu vou perguntar para ele, que eu sei que ele te ajudou na administração, na gestão. Olha, eu acho que assim, a grande dificuldade é você entender que é um negócio, apesar de ser um negócio veterinário da sua área, ele é um negócio como um outro qualquer. Então ele tem custos, ele tem a mão de obra, né, qualificada e a que não precisa ser tão qualificada, né? Então assim,
Isso foi um desafio, e aonde eu fui percebendo só depois que eu abri. Porque realmente a gente sai da faculdade e a gente acha, bom, agora eu sou médico veterinário e eu tenho que saber a parte técnica só, mas não é, né? E isso eu vejo nos exames, né? Você tem que buscar informações, né, do responsável pelo nosso paciente, né? Você tem que auxiliar a segurar, né, uma contenção. Existe uma técnica, não é segurar e só, né? Então eu fui percebendo nessas dificuldades e na parte de gerir um negócio mesmo, né? De saber que tem custo, de que tem fluxo de caixa. Toda essa outra Isso, toda essa outra parte que a gente não aprende na graduação. Sim. Né? E não devia ser nenhum aprendizado da vida, devia ser um aprendizado mesmo, né? Com uma formação. Sim. Né? Tem contador, impostos, né? Então, tem uma vai série de outros desafios. Exato. Eu sei. Bom, daí agora fala você, que você ajudou ela nessa parte de administração, porque é um nicho bastante diferenciado, né? A gente fala que é um negócio como outro qualquer, porque ele tem que se sustentar. Mas ele é um negócio bastante particular, porque a gente lida com vida, né? Sim. E aí, essa sua experiência, o que você achou? Bom, como você começou, eu entrei pensando, bom, é um desafio, é uma empresa, vamos tocar. Lá. Minha área profissional é de tecnologia da informação e minha área de formação é de administração. Então você estava em casa. Falei, é fácil, né? E aí a gente vai vendo que realmente as coisas não são como a gente imaginava. E uma das coisas que eu comecei a prestar muita atenção, e aí nos negócios em si, de centros diagnósticos, algumas clínicas que eu tive contato, foi que os negócios em si se desenvolvem muito, os negócios veterinários se desenvolvem muito tecnicamente, mas não na mesma proporção na área de tecnologia de informação e administração. Sim. Então eu vejo que muitos negócios a pessoa não tem ideia do quanto que custa o tempo dela, quanto... e aí às vezes ou fica trocando dinheiro, ou às vezes acaba perdendo dinheiro, né? Então, e daí nasce muita frustração. Sem dúvida. Profissional. A gente ouve isso demais. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que uma grande dificuldade, um grande desafio nisso daí era mostrar para a Andresa, né, que assim, às vezes, não, tá bom, o exame tem que custar X. Eu falo, se o exame custa X, você não vai ganhar. Eu posso ganhar outra coisa. Tá, mas se vier 100 exames custando X, você não vai ganhar em outra coisa, e quanto mais exames você fizer, pior vai ser. Sim, eu demorei um tempão para entender isso. É melhor não fazer. Sim, entendi. É melhor, então não faz, você não gasta dinheiro. Mas também não gasta. Que são duas coisas diferentes, né? Sim. Primeiro que a parte administrativa, ela precisa ser bastante racional, né? Sim. Eu acho. E a parte técnica, ela exige também um autoconhecimento. Você tem que saber até onde você vai, até onde você consegue lidar com esses desafios que você está falando, que aí também é um outro caminho paralelo. Sim, sem dúvida. A gente... É difícil realmente, eu acho que essa mistura, né? Eu acho que acabam... de uma forma ou de outra, eu acabei me envolvendo na parte técnica veterinária, assim como... exatamente. Então, você acaba se envolvendo, assim como ela também se envolve na parte administrativa, mas sem dúvida nenhuma que é um grande desafio, né? Tá
E daí, pra gente fechar, eu queria que cada um de vocês dissesse assim, se você tivesse que dar um conselho, uma mensagem para quem quisesse empreender, seja como para iniciar na carreira da imagem, para ser volante, ou para se preparar para trabalhar em algum local como contratado, ou até mesmo abrir um negócio. Qual a sua mensagem? E para você, daqui a pouco eu pergunto. Eu acho que a curva para você aprender, ela tem um fator tempo. Então eu acho que precisa respeitar esse tempo, né? Você faz um curso, compra um equipamento e vai fazer, eu acho isso muito arriscado, né? Eu acho que é importante você dar um tempo para você aprender, para você fazer um estágio, ou se você trabalha numa clínica, tem a oportunidade ir lá acompanhar, né? Inclusive cirurgias, se não for você que faça, porque pra gente trabalhar na imagem, a gente tem que voltar na anatomia, né? Que a gente tem geralmente na graduação no primeiro ano, então tem que relembrar, tem que saber e tem que criar você tem que imaginar, e isso leva tempo, né? Leva um tempo para isso. Amadurecer, isso, assim, experimentando, né? E perguntar, né? Eu acho que perguntar, eu acho que eu fiz isso errado, né? Todo mundo erra, eu errei, acho que você já deve ter errado, todo mundo erra, né? Então eu acho que isso é o conselho que eu dou, tem um fator tempo, né? Para que as coisas aconteçam, né? E que às vezes a ansiedade ou o imediatismo ele atrapalha. O mal do século. Sim. E você, se você tivesse que deixar uma mensagem para um veterinário, ou um colega administrador, ou enfim, alguém que quisesse empreender num negócio veterinário, qual caminho você acha que essa pessoa devia seguir? Que conselho você deixa? Seja no negócio veterinário ou outro qualquer, eu acho que é prestar muita atenção nos custos, né? Ter a noção exata de quanto vale o seu tempo, de quanto custam os insumos que estão relacionados à sua atividade. Sim, além disso, ter a ciência exata do quanto vale isso tudo para você saber lá no final se você vai ganhar, se você vai empatar ou se você vai perder dinheiro. Sim. Né? Não arriscar na louca, assim. Não, eu acho que tem o sonho e eu acho que é muito bacana e eu acho que é isso que motiva. Sim. Né? Eu acho que isso é a paixão. Né? O casamento vem do planejamento, eu acho que vem dessa construção, de você realmente ter a noção exata do quanto custam essas coisas para você, enfim, não se frustrar lá na frente. Sim. Com a sua paixão. Sim. Daí, então, você acha que, por exemplo, a Andressa teve a felicidade de compartilhar isso com você, que você já tem a formação de administrador, daí foi só ajustar algumas questões relativas ao negócio. Sim. E quem não tem essa possibilidade, você acha que o veterinário que de repente resolve abraçar, mesmo que temporariamente, as duas situações, a parte técnica e administrativa, o que ele tem que fazer? Tem vários, eu acho que tem vários caminhos aí a seguir, mas assim, procurar um Sebrae, alguma coisa assim, tem vários cursos que não tem nem custo, né? A pessoa vai lá, aprende coisas, né, super simples de gestão, fluxo de caixa, né? Valor de venda, né? Super bacanas. Enfim, ou de repente buscar uma assessoria administrativa ou, claro, também aí depende do tamanho de cada negócio, uma consultoria, e por aí afora, mas caminhos tem vários, né? Eu acho que realmente a pessoa precisa entender o que cabe para ela. Cada coisa. Cada coisa,
Então, em paralelo também esse outro caminho que a gente tinha comentado de saber até onde você quer ir, né? Então, esse é Isso o é mais importante. importante, porque a gente, nessa curva de aprendizado, realmente eu cheguei num momento em que eu falei, eu não quero e não vou ser veterinário. E ela pegou e virou e falou, eu não quero e não vou ser administradora. Sim. Né? Então eu acho que isso você chega num ponto você tem que começar Tem que a se colocar, conhecer, sim, botar o limite. sim, Aham. sim. Entendi. Eu tenho capacidade? Tenho, Tenho. mas não é o que eu quero. Aham. Né? Por prioridades, objetivos, Exato. deixar isso tudo bem estabelecido, método. Sim, sim, sim. Entendi. Saber onde quer chegar, né? Uhum. Saber que não é só fazer, no caso de uma clínica, faz a consulta, recebe, aí pega dinheiro do caixa. Eu acho que tem que ser uma coisa planejada, saber o que é da empresa, né? O quanto você vai guardar para reinvestir, o quanto você vai Que é a parte tirar. administrativa que ele tá falando. Exatamente. Entendi. Então tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza Poxa, que obrigado você pelo convite. o depoimento deve ter sido bastante útil para todo mundo que vai assistir. Eu acho que é bem legal a gente ver gente igual a gente que cursou aí um caminho antes e que está compartilhando experiência. Obrigada. Obrigado.